já cansado do pecado, fui à fé do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso de ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, amigo. Se você pode se colocar em pé, nós vamos fazer mais uma oração. Vou convidar o cooperador Maurício para estar orando ao Senhor nessa oportunidade. Há algum pedido de oração especial esta noite? Amém. Nós vamos orar ao Senhor. E se você pode também, nós já vamos contribuir ao Senhor com as nossas ofertas. Se você pode, faça isso com coração grato, coração generoso e em adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Cooperador Maurício orando. Saúde a paz de Cristo na paz de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta noite, por mais uma oportunidade na tua presença, Senhor Jesus. Obrigado pelo nosso dia, pelos livramentos ao qual o Senhor nos concedeu neste dia, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, visita cada irmão que aqui está, visita cada pedido de oração, Senhor Jesus, a cada necessidade dos teus filhos, a qual o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a vida, o que se passa, Senhor Jesus, no trabalho, na casa, na vida espiritual, na vida financeira, na saúde, Pai. E eu te peço, Pai, por bondade e misericórdia, visita cada um, Senhor Jesus. Também te apresento os teus filhos, a qual vão ofertar e dizimar na tua casa, Senhor Jesus. Que a sua graça e misericórdia seja sempre estendida, Senhor, sobre as finanças do teu filho, Pai. Que o Senhor não deixe faltar nada, Senhor Jesus, na casa de cada um. Que o Senhor não deixe faltar o alimento, o sustento, o pão de cada dia, Senhor Jesus. É o que te pedimos nesta noite, por bondade e misericórdia, no nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Se você pode, se assente, oferte com muita alegria e também ofereça um louvor de gratidão a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o 205, tá? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus do infinito favor. Graça,
3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Nós estamos falando a respeito de culpa e graça. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos resultados da culpa, o que a culpa produz. Eu peço que você confira comigo alguns textos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, vamos ler desde o verso 1 até o 10. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Amém. Somente até aqui, esses versos, nós vamos tratar a respeito da culpa. E aqui nós podemos analisar algumas coisas nesse texto, onde aqui fala a respeito da queda do homem. Tem algumas coisas que a culpa do pecado produziu no homem, também isso reverbera na gente. Até os dias de hoje acontece também dessa forma. Nós vamos ver exatamente no verso de número 10, na qual eu vos li. Adão, quando ele peca, ele diz ao Senhor: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. A primeira coisa que a culpa fez aqui foi produzir no homem medo. A culpa trouxe o medo, e o medo fez com que ele se escondesse da presença do Senhor Deus. Antes do pecado, antes da culpa em que ele carrega, era um prazer para ele estar com Deus. Era um prazer para ele, na viração do dia, ir para a reunião, estar presente no momento do encontro, se encontrar com o Senhor Deus. Porém, nesse episódio em que o pecado entra no mundo, agora ele é carregado de culpa. O homem, agora ele não tem mais prazer em correr para Deus, mas sim agora ele corre de Deus, por conta da culpa que ele carrega, por conta de um peso que a sua consciência aponta, de que ele não é mais digno de estar perante o Senhor. Então ele não corre mais para Deus, ele corre de Deus, ele foge de Deus. É isso que o texto aponta. Ele já não sente o prazer em estar, mas ele quer se esconder. Por isso que eu trago esse texto dizendo que um dos primeiros sentimentos que a culpa traz é o esconderijo. A culpa sempre vai nos levar a nos escondermos ou ocultarmos alguma coisa. Nós vamos ver aqui no verso 16 do capítulo 2, se você pode voltar um pouquinho antes,
capítulo 2, versos 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então está aqui, o homem ele tinha privilégio de escolher qualquer árvore para comer. Ele poderia comer livremente. Não sei quantas árvores tinha no jardim, isso aí não tem como saber, mas vamos supor que tinha 1000 árvores ali, de diversos frutos, qualquer fruto que tinha. Se ele olhasse e falar: hoje eu quero comer uma carambola, ele poderia ir lá comer a sua carambola. Hoje eu quero comer maçã, ele poderia escolher de qualquer árvore, livremente ele tinha a sua escolha. Porém, ele tinha mais, como eu citei aqui, de 1000 opções para escolher, mas ele foi exatamente na qual ele não poderia. A mulher, tomada ali pelo discurso da serpente, o animal mais astuto a qual o Senhor Deus havia criado, e Satanás aproveita dessa astúcia da serpente para introduzir e falar com a mulher. Quando ela fala, ela vai e come desse fruto que não poderia comer. Então tinha diversas opções para agradar a Deus, e escolheu exatamente a opção que desagradaria ao Senhor. E isso é perigoso quando você tem muitos motivos para agradar a Deus, porém você escolhe o motivo de desagradar a Ele. Você tem diversas formas de agradar ao Senhor, mas se escolhe a única ou o único motivo de desagradar ao Senhor Deus. Olha o verso de número 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Aí está essa expressão: no dia que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Então, o que o homem está carregando no momento da sua queda é exatamente isso. A qualquer momento ele acha que ele vai morrer. A qualquer momento ele acha que, se ele aparecer diante do Senhor, o Senhor Deus, com toda a sua força, com toda a sua soberania, com todo o seu poder, vai fulminar ele e ele vai morrer. Por isso que o sentimento dele não é de aparecer diante do Senhor, porque ele está com medo do juízo. Só que aqui vai entrar já a graça de Deus, porque ele não morre automaticamente, ele vai passar a morrer. Esse certamente morrerás não significa que no momento em que ele ia comer o fruto, ele ia cair duro e morreu. Não, mas ele ia passar a viver com a morte. Daqui para frente ele vai morrer. Não se sabe quando, mas a morte entrou no mundo agora. O homem foi criado um ser imortal, ele não ia morrer. Ele ia permanecer no jardim comendo da árvore da vida. A árvore da vida que dava vida para ele. Por isso ele teria uma vida eterna, ele seria um ser imortal. A morte não entraria no mundo, ele não ia participar da morte por comer da árvore do fruto da vida. Por isso que ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus vai proteger a árvore da vida. Vamos ver esse texto, o finalzinho do capítulo de número 3 de Gênesis. Vai ficar mais explicativo. Exatamente. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aqui é a Trindade conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem se tornou como de nós. Agora ele conhece o bem e também conhece o mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Olha só, se o homem voltasse a comer da árvore da vida, ele ia viver eternamente. E nesta feita ia ser assim como o diabo, um pecador eterno. Porque ele pecou, ele está em desobediência, e se em desobediência comesse da árvore da vida, ele se tornaria um pecador eterno, ele ia viver eternamente um ser pecador para sempre. Aí olha que o Senhor Deus já começa a trabalhar com graça desde o jardim. Olha o que ele vai fazer, para que o homem não seja um pecador eterno. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim,
para cultivar a terra da qual havia sido tomada. Ou seja, o homem retirou o homem do jardim. Primeiro passo, ele falou, você não pode ficar aqui. Por quê? É cuidado de Deus, para que ele não seja um pecador eterno. Aí ele vai fazer algo mais ainda. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o cuidado de Deus para que o homem não se torne um pecador eterno. Ele já guardou a árvore da vida, havia querubins, uma espada flamejante, ficava passando lá para que ninguém pudesse acessar o caminho do jardim e tivesse acesso à árvore da vida, porque não poderia mais comer desse fruto. Mas se você entender que um dia nós vamos comer dele de novo, aleluia. Apocalipse vai dizer, se eu não me engano, capítulo 21 ou 22, vai dizer que no céu encontra-se a árvore da vida, e é desta árvore que nós comeremos, e por isso nós viveremos eternamente, nós comeremos do fruto da árvore da vida. Então, o homem, ele pensa que a qualquer momento que ele aparecer ao Senhor Deus, Deus vai matar ele. Então qual é a estratégia de Adão? Eu vou fugir, eu vou correr do Senhor Deus, eu não vou me aparecer a ele, porque ele está tomado com sentimento de culpa. Se eu aparecer, acabou para mim. Se eu me apresentar diante do Senhor dessa maneira que eu estou, já era. Eu pequei, eu errei, eu falhei, e Deus vai vir com o peso do juízo sobre mim. Ele tem isso na mente, eu vou me esconder, ele vai se esconder do Senhor, porque ele achou que ele a qualquer momento sofreria o juízo de Deus. Só que isso, Romanos 6:23 explica que através do pecado entrou a morte no mundo. Foi através do pecado que a morte entrou. Não veio naquele momento. Houve uma separação entre o homem e Deus, mas Deus ainda está tratando com graça. Nós vamos entender isso daqui para frente. Ele acha que a qualquer momento ele vai morrer, então ele tem que se ocultar, ele tem que se esconder. Não sei se você já ficou devendo alguém, ou pegou algo emprestado de alguém, e quando essa pessoa você via na rua, você queria se esconder. Não, ela não pode me ver. Estou devendo, eu peguei emprestado, e você quer se esconder ali, você procura se ocultar na hora, vira a face, finge que não viu, anda caminhando de cabeça baixa para que a pessoa não te veja. Eu quero me esconder. É essa a atitude de Adão, porque ele está tomado pela culpa, e a culpa sempre vai tentar esconder. Não é diferente hoje. A culpa quer esconder os erros, quer esconder a fraqueza, quer ocultar os pecados, quer esconder as feridas. Toda vez é assim. Quem é tomado por esse sentimento de culpa, a primeira coisa que ele quer fazer é se afastar de Deus, se afastar de algumas pessoas, se afastar da comunhão, se fechar em um isolamento, porque ele está tomado de um sentimento de culpa. Mas esse esconderijo que o sentimento de culpa produz, de se esconder de Deus, é um esconderijo de tentativa humana, para evitar o confronto apenas, ou a correção, ou a exposição. Mas isso daqui é perigoso demais, porque Deus não te chamou para você ficar escondido dele. O problema é que o medo entrou no coração, por causa da culpa apontando todo dia, e você quer procurar se esconder do Senhor, achando que Ele vai vir com um juízo, que Ele vai pesar a mão sobre você. Vai chegar um dia que Ele vai te cobrar, vai chegar o dia da sua cobrança. Mas o nosso Deus, Ele usa de graça para conosco. Ele é tão bom, irmãos. Por isso que Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele usa de graça. O homem é mau, ele tem um coração corrompido, mas Deus é gracioso. Deus, Ele sempre trabalhou por intermédio da sua graça. Então vamos ver mais um texto, Gênesis capítulo 4, verso 13. Vamos ver aqui o que aconteceu com Caim. A próxima menção de pecado após a queda é essa na Bíblia. Então Caim disse ao Senhor Deus:
Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. E eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença eu terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Olha só, Caim aquele matou o seu irmão Abel. Você tem esse conhecimento? E quando ele mata o seu irmão, ele começa a experimentar esses efeitos da culpa. A culpa vai tomar conta dele, o sentimento foi tão profundo que ele estava explodindo por dentro. Verso de número 13, ele disse: eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Tem algo corrompendo ele por dentro. Ele diz, é como se ele dissesse assim: não tem perdão para mim não. O meu pecado é tão grande que não vai ter perdão, dependendo da sua versão, está assim. Não tem mais perdão para mim. É o sentimento de culpa que afetou ele. O que eu fiz não tem mais jeito. Não vai ter correção. Eu errei aqui e já era, acabou para mim. Não há nada que possa estender a mão sobre mim. Não há ninguém que possa perdoar o meu pecado. Então, acabou. É esse sentimento que Caim está. Foi tão terrível que ele fez que ele estava achando isso. Não vai ter mais perdão. Só que o interessante é que eu não vejo em nenhum momento, você pode ler todo o texto, eu não vi em nenhum momento, eu estava estudando e eu falei, eu não vi em Caim nenhum momento de arrependimento genuíno. Ele não se arrependeu totalmente. Ele não se arrependeu de forma genuína. Hebreus fala isso. Hebreus fala que ele buscou, ele não encontrou arrependimento, embora ele chorou bastante. Se eu não me engano, Hebreus 12 vai falar que ele chorou, mas não encontrou arrependimento. Ele chora, mas ele não demonstra arrependimento, porque ele está aqui, irmãos. É com sentimento de culpa, só que ele está com medo, não é do pecado que ele praticou, mas sim da consequência que vai vir sobre ele. Todo esse momento, isso que ele está falando, é por conta da consequência. Ele sentiu o peso da consequência. Agora, acabou para mim. Ele não se arrependeu do que ele fez, mas ele ficou preocupado por causa da consequência que viria com ele. Ele falou aí no verso 14, ele está tão aterrorizado que ele fala: se alguém se encontrar comigo, vai me matar. Por quê? A culpa faz isso, irmãos. Eu fiz isso com ele, alguém vai fazer isso comigo. Era o sentimento de Caim. Eu matei meu irmão, alguém vai me matar também. Porque a culpa faz isso, aponta. Ele ficou tão aterrorizado que ele começou a enxergar ameaça em tudo. Tudo para ele era uma ameaça. Por isso que agora ele vai viver fugindo. Ele vai viver um homem desconfiado. Ele vai viver assustado, ele vai viver inquieto. Por quê? Isso aí aconteceu, eu fiz isso, então alguém vai fazer comigo. Ele já não consegue viver uma vida normal. Todo aquele que está tomado pela culpa, ele vive desta maneira. Ele acha que a qualquer momento, alguma coisa tremendamente ruim vai acontecer. Só que vai continuar aqui, porque ele carregava antes uma ira pelo seu irmão, mas agora ele vai carregar um peso de culpa diariamente. Isso é terrível, porque quando você alimenta a ira, você pode acabar concluindo aquilo que você alimentou. Foi isso que ele fez. Ele alimentou tanto a ira pelo seu irmão, que ele executou, ele concluiu aquilo, e ele acabou com isso, porém agora vai viver com peso constantemente de culpa. Ele vai viver exatamente com isso. E não é diferente dos dias de hoje, porque tem pessoas que até hoje carregam a culpa de alguma coisa. Até hoje alguém consegue conviver com um sentimento de culpa e fica emocionalmente aprisionado a um erro que cometeu lá atrás, mas ainda está carregando esse sentimento de culpa. E aí o que vai acontecer? Vai continuar fugindo.
Assim como Caim vai viver fugindo, não vai querer se relacionar mais, não vai querer mais se envolver mais, vai suspeitar de todo mundo para ele vir uma ameaça, por causa do sentimento de culpa. Ele não consegue desfrutar, ele perde oportunidades, perde portas abertas, porque eu não posso, eu não sou digno, alguma coisa vai acontecer, e algumas pessoas sofrem até de doenças psicossomáticas por causa da culpa que carrega. Se eu tivesse feito assim, não aconteceria isso. Se eu tivesse não feito, eu não estaria vivendo isso, e vai alimentando isso, e o seu corpo vai sofrendo. O seu emocional é abalado por causa do sentimento da culpa que vai carregando. O seu corpo vai se debilitando, você vai enfraquecendo. Tudo por causa de um sentimento de culpa, porque está aprisionando, corroendo, corrompendo você por dentro. O problema da culpa é esse. Não só apenas te afastar de Deus, mas também é te quebrar por dentro. Faz com que você ache que não é mais nada, que não é mais ninguém, que não tem mais jeito para você, assim como Caim, acabou para mim, não tem mais jeito para mim. Então, esse sentimento é terrível porque ele gera ansiedade, ele gera medo, ele gera inquietação, ele gera tormento, e alguns ficam até uma paranoia espiritual. Tudo Deus vai pesar a mão, tudo Deus vai fazer, e acabou para mim, já era, não tem mais jeito. Vira uma paranoia. Mas diante de Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, ainda há esperança para nós. Nós vamos ler mais um texto, Jonas, capítulo 1. Ainda falando a respeito de medo e esconderijo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja, no verso 1 ele recebeu uma direção de Deus: se levante. Verso 2, perdão. Se levante, vai à cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a maldade dessa cidade subiu até a presença do Senhor. Então ele recebe uma ordem direta: você vai se levantar e vai ir até esta cidade e pregar contra ela. Mas ele vai desobedecer a Deus, ele vai se levantar. No verso 3, ele se levantou e não foi até Nínive. Ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Mais uma vez isso vai acontecer. Parece que nós estamos vendo a história de Adão de novo, né? Desobedeceu e fugiu. Né? O que aconteceu no Éden, ele desobedeceu, fugiu. Está aqui em Jonas também, desobedeceu e está fugindo. Ele vai fugir da presença do Senhor. Isso está se repetindo. Ele sempre vai procurar a fuga. O culpado, ele acha isso. A fuga vai ser o melhor nesse momento. Se esconder é o melhor nesse momento. É isso que passa na mente do culpado. Então a culpa ela trata desta forma: vamos se esconder. Só que olha, eu vou apresentar algumas coisas aqui de Jonas, porque esse sentimento de culpa e de fuga sempre vai te arrastando para baixo. A ordem de Deus desde o início foi: se levanta, Jonas. Se ele está pedindo para se levantar, dá a entender, está meio relaxado, está meio assentado ali ou deitado, e ele precisa tomar uma posição. Então se levanta. Só que ele decidiu fugir, e nessa fuga ele está tomado por esse sentimento de culpa, por isso que ele quer fugir, e a fuga sempre vai te levando para baixo. Nós vamos ver aí no verso de número 3,
está dizendo que ele vai descer para Jope. Olha lá, Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Aí, olha a expressão, desceu a Jope. A primeira descida de Jonas foi para Jope. Depois, ainda no verso de número 3, vai dizer: pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sempre quem quer fugir de Deus vai encontrar um navio, viu? Sempre quem quer fugir de Deus vai encontrar um naviozinho, uma distração para te tirar. É tão fácil quanto quem... não, eu errei, eu falhei, eu quero fugir de Deus. Você vai encontrar alguma coisa muito fácil para fugir de Deus. É só um navio que você precisa. O irmão não me deu a paz do Senhor. Achei meu navio. É nesse navio que eu vou embarcar. Eu não recebi a paz do Senhor, eu vou fugir por aqui. É nesse navio que eu vou embarcar. O fulano nunca foi com a minha cara. Vou embarcar nesse navio, vou fugir da presença do Senhor. Ele procura distração, procura justificativa, caminhos alternativos para fugir da presença de Deus e sempre vai encontrar. O diabo ele sempre vai preparar um naviozinho, se você quiser fugir do Senhor Deus. Ele encontrou um navio e ele vai fugir da presença do Senhor. Continua o verso número 5. Vamos ao verso número 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Quando ele foge, vem uma grande tempestade, você conhece o texto. E quando acontece essa tempestade, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Então, primeiro ele desce não para onde o Senhor pediu, ele desce a Jope. Depois ele desce ao navio, que ele ali encontra. E depois, dentro do navio, ele desce mais um pouco. Ele vai para o porão do navio. E ali havia se deitado e dormia profundamente. Veja, ele só não está fugindo ali geograficamente, mas ele está procurando também um lugar para ele se isolar emocionalmente. Ele quer se isolar, ele quer procurar um porão que representa um lugar escuro, um lugar que ninguém vai. Eu quero ficar preso aqui, porque eles procuram porões emocionais para tentar respirar um pouquinho. Só que ele só está descendo. Depois, no verso de número 15, depois de toda a confusão, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então desceu a Jope, desceu para pegar o navio, no navio desceu para o porão, houve um reboliço, uma grande tempestade, ele entendeu, é por minha causa, e agora vai para o fundo do mar. Veja, só descida por estar fugindo da presença do Senhor. Só está descendo, agora ele é lançado no mar, ele é colocado, ele é jogado no mar. Só que no verso 17 vai dizer: o Senhor Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você consegue enxergar a graça aí? Alguém que está fugindo, se afundando cada vez mais. O Senhor falou: eu vou preparar um peixe, senão ele vai para o mais profundo do abismo. Deus ordenou o peixe, e aqui eu enxerguei a graça. Eu falei: meu Deus, onde está a sua graça aqui? Deus falou: quando eu mandei o peixe. Porque senão ele ia se afundar cada vez mais no mar e ia acabar com a vida dele. Mas dentro do peixe, 3 dias e 3 noites ele sobreviveu. Veja se isso não é graça. Olha o capítulo de número 2, verso 1, ele vai na sua oração dizer: então Jonas, do ventre do peixe orou ao Senhor Deus. Olha, dentro do peixe ele orando. E em nenhum momento você vê Jonas orando, quando Deus fala com ele. Aí dentro do peixe ele orou ao Senhor, porque o Deus usou de graça com ele. Aí ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Está chegando no mais profundo, mas ali tem graça de Deus para a vida dele. O Senhor está tratando ele com graça, porque Deus não enviou um peixe
para acabar com a vida de Jonas, mas foi exatamente para poupar a vida de Jonas, porque talvez ele falou: acabou para mim, eu desobedeci, o mar será o meu fim, eu vou para o mais profundo do abismo. E ele viu um grande peixe e ele falou: agora já era. Mas o peixe era a graça de Deus chegando e falou: eu vou te proteger ali. Você errou, você falhou, você está se sentindo culpado porque é o culpado, mas o peixe é a graça que te alcança. E o peixe foi, pegou o Jonas e ele foi sustentado 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Aleluia! Quem foge da presença de Deus, irmão, saiba disso, ele nunca permanece no mesmo nível. Ele vai só descendo. Mas se Deus não te encontrar com a graça dele, você continua indo para o abismo. Você vai descendo. Por isso que aqui nós vamos ver algumas coisas, porque o papel da culpa é sempre te distanciar de Deus. Mas a graça, ela veio para te aproximar dele de novo. A graça de Deus, ela veio para te trazer de volta a Ele. Porque se dependesse da culpa, Ele te arrastar para longe todos os dias. Mas a graça te traz de volta ao Senhor. Se você olhar o peixe, o grande peixe, colocou o Jonas exatamente no lugar que o Senhor Deus falou que ele chegaria. Deus falou: vai para Nínive. E onde que o peixe colocou o Jonas? Em Nínive. Colocou ele de volta ao propósito. Tem coisas que você acha que veio para acabar a sua vida, mas só está te reposicionando para você voltar ao seu propósito. Aleluia! Jonas voltou, porque a graça alcançou ele. A graça veio ao encontro dele. E nós vamos ver aqui ainda, avançando, como ponto 2, a graça, ela também procura nos expor à vergonha. Produz o sentimento de culpa primeiro. A culpa produz o sentimento de medo. O sentimento de medo nos faz se esconder. E a culpa também produz vergonha. Nós vamos ver no verso de número 7, ainda do capítulo 3 de Gênesis, como nós estávamos no texto inicial. Gênesis 3, 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja, antes do pecado, eles já estavam nus. E em nenhum momento isso incomodava eles. Antes, eles já caminhavam desta forma. Só que, quando os olhos deles se abrem por comerem do fruto que não era para comer, a nudez vai se tornar um problema para eles. Os olhos se abrem, a culpa bate, eles percebem, nós estamos expostos, nós estamos nus, vai se tornar um grande problema, porque a culpa também vai alterar a maneira que o homem se enxerga. A culpa alterou, abriu os olhos dele da maneira que eles estavam se vendo. E a vergonha nasceu aqui quando o pecado começou a deformar a identidade deles. Eles enxergaram e falaram: não, isso daqui é a gente. Nós estamos expostos e a gente tem que procurar se cobrir. Eles mesmos tentaram por si só se cobrir, porque estavam envergonhados. Vamos ler mais um texto, eu já vou voltar nisso. João 8. João capítulo 8. Vamos ler o verso 3 direto. João 8, 3. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tens a dizer? Vamos parar por aqui. Essa mulher foi usada de cobaia, sabia? Eles queriam testar Jesus e falaram: eu vou usar alguém. Esse dia ela foi surpreendida.
Mas ela já estava sendo observada há muito tempo. Esses homens não eram bestas, os fariseus, os escribas, eles estavam observando essa mulher faz tempo. E foi num ato, surpresa, que ela foi pega. E eles pegaram ela do jeito que ela estava, nesse ato que ela estava fazendo, pegaram ela dessa forma e colocaram perante todos. Então ela está exposta. Expôs a sua nudez perante todos. É uma vergonha mesmo. Eu coloquei esses homens como um sentimento de culpa. Quer nos expor, quer nos apresentar. A vergonha está sendo exposta. E aqui você vai ver, em nenhum momento aparece o nome dela. Em nenhum momento eles dão nome a essa mulher. E o texto ainda faz questão de chamar de mulher adúltera. Não é assim que está aí? Se você tiver uma epígrafe, a epígrafe do capítulo 8 vai estar lá, a mulher adúltera. Porque é assim que ela foi conhecida. Por quê? Por causa do seu erro. E é isso que a culpa quer fazer, você ser conhecida pelo seu erro, pelo que você fez. Ela não é vista mais como uma mulher comum, ela é vista como a adúltera, como a pecadora, como a mulher que errou, a mulher que traiu. Ela é vista dessa forma, e assim ainda acontece até os dias de hoje. A culpa quer produzir esse sentimento em você, colocando o nome de fracasso, dizendo: você é viciado, você é impuro, você é caído, você é isso, você é aquilo. Não quer mais falar o seu nome, quer tirar a sua identidade, quer expor a sua nudez, para que você seja conhecido apenas pelo que você fez, não pelo que você é. Essa mulher está sendo exposta. Porém, o que eu achei interessante é que eles querem expor a nudez. Eles querem apresentar a nudez dessa mulher. Eles querem apresentar o pecado que ela fez. Eles estão apontando: olha o erro dela. Nós vamos apedrejar, porque é assim que a lei manda. Nós vamos cumprir a lei. Mas calma, o que você tem a dizer, Jesus? Isso é só um teste. Eles não estão preocupados com a lei. Eles querem saber o que está no coração de Jesus. Tem gente que faz teste com você também. Ele não quer saber, não quer tratar uma coisinha ali, ele só quer ver como você vai reagir. É isso que estão fazendo com Jesus. O que o Senhor tem a fazer? Só que esse sentimento de culpa, que eu assim coloquei esses homens como culpa, eles queriam expor, mas eles fizeram algo maravilhoso, que eu glorifiquei a Deus demais. O que eles fizeram, o sentimento deles é trazer exposição. Nós vamos expor, nós vamos mostrar a vergonha, nós vamos expor a nudez, mas eles colocaram essa mulher no pé da graça. Eles colocaram e levaram essa mulher até Jesus. Tem pessoas, irmãos, que querem acabar com a sua vida, quer te expor, quer te humilhar, quer fazer algo terrível com você, mas sem querer acaba te aproximando de Jesus. Porque o crente de verdade, ele fala: não, eu preciso correr por pé do Senhor Jesus. Fizeram algo contra mim, estão me perseguindo, estão me acusando, eu já sei para quem eu vou correr. Eu vou por pé de Jesus, eu vou para os pés dele. E essa mulher foi colocada aos pés da graça. Aleluia! Talvez ela pensou: acabou para mim, sou culpada mesmo. Esse homem aí é conhecedor da lei, ele sabe da lei. Com 12 anos ele já estava ensinando no templo. Esse homem aí vai acabar comigo. Aí ela está no pé da graça, irmãos. A graça se abaixa, escreve. Mas e aí, o que você vai fazer? Vamos apedrejar? E a graça está escrevendo. Aí ela se levanta e fala assim: estou conjecturando nas minhas palavras. Vocês não pecam, não? Vocês não erram, não? Vocês não têm nenhum pecado, não? Se não tiver, podem apedrejar. Sabe o que ele está falando? Todos vocês eram para estar aqui na minha frente, e eu tacando pedra, apedrejando vocês, acusando vocês, mas eu não vim para isso. Eu vim para salvar, eu vim para trazer vida, eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar o mundo. O pecado dela estava
postos diante daquele povo, diante daquela multidão. Havia homens, havia crianças, do maior até o menor, vai dizer que foi saindo. Então havia gente de todas as idades. Os religiosos estavam jogando luz ali sobre o erro dela, mas eles estavam ocultando os pecados dele. E terrível coisa é você jogar luz em um pecado para ocultar o seu. Mas a graça sabe, Jesus sabe. Aleluia. Eles estavam apontando, ela fez isso, mas eles também tinham um coração corrompido, eles também tinham um coração orgulhoso, eles estavam ali tentando usar aquela mulher como cobaia para se esconder. Mas Jesus falou: ei, vocês também erram. Vocês também falham. Ele não quis expor ninguém, mas ele veio exatamente para tratar. Ele veio exatamente para corrigir. Olha o que ele vai dizer no verso de número 10. Isso aqui eu posso contrapor com o Éden também. Porque em Gênesis 3:9 o Senhor vai falar: onde estás tu, homem? Quando o homem erra, peca, falha, se esconde de Deus, é porque Deus não estava vendo, mas ele fala: onde você está? E agora olha o que Jesus vai dizer. Não é mais onde você está. Agora é: onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Jesus está sendo sarcástico aqui. Porque um a um foi sair. Ele falou: ué, não era para você ter sido apedrejado? Ué, não era para ser o teu fim? Mas cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ah, olharam para dentro. E a culpa pegou eles. E eles também viram que estavam errados. Jesus está dizendo: onde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? É Jesus ensinando: não precisa fugir de mim não. Não precisa correr de mim, porque tem graça para a sua vida. Eu sou um Deus gracioso, não precisa correr. Eu vou usar de graça para com você. Os homens querem apedrejar, querem julgar mesmo, querem condenar mesmo, mas eu, Senhor Deus, trabalho com a graça. Aleluia. Verso 11, olha o que ele vai falar: nem eu te condeno, mulher. Ela responde: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele vai falar: então eu também não. Só que ele deixa um adendo, ele fala: vai e não peques mais. Ou seja, não use da graça para você continuar pecando. A graça alcançou você, mas vai e não peques mais. Não faça ser uma hipergraça. Não faça ser a graça ser o combustível para você pecar. Ah, eu vou pecar aqui e ele vai me perdoar de novo. Eu vou continuar fazendo porque ele perdoa. Vai e não peques mais. Não caia no mesmo buraco que você caiu uma vez. Não caia no mesmo abismo. Vá e não peques mais. Esse é o segundo ponto. E para encerrar o terceiro, eu já preciso terminar. A culpa, ela também sempre vai procurar culpados. Gênesis 3, verso 11. Já vou encerrar nisso. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Olha o 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Aí vai o verso 13. Então o Senhor disse à mulher: foi você, então eu vou falar com você. Que é isso que você fez? Aí a mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Aí vai o 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Ele já vai com a acusação, porque sabia que a serpente não tinha para quem jogar, foi ela mesma. Mas olha isso: quando você está tomado pelo sentimento de culpa, para tentar amenizar, você quer transferir a culpa. Não foi eu. Ou eu fiz por causa que todo mundo fez. Eu quero transferir a culpa, eu quero procurar um responsável, eu quero colocar o peso sobre alguém, o fardo sobre alguém. E hoje ainda acontece isso. As pessoas querem culpar os pais: foi o passado,
Foi lá atrás o que aconteceu, foi culpa da minha criação, eu fui criado desta forma, eu vivi desta forma, a culpa é da igreja. Não, a culpa é dos irmãos que não me acolheram, não me visitou. A culpa não é minha que caí, a culpa é de quem não veio me visitar. A culpa é do pastor que nunca veio na minha casa. A gente vai transferindo culpa. A culpa é dos meus líderes, meus traumas. A culpa é dos meus traumas. A culpa é sempre dos outros e nunca é dele. Acontece até hoje. Você pega pessoas que presas por crimes terríveis, eles vão ter uma desculpinha. Vai tentar transferir a sua culpa para alguma coisa. Problema psicológico, é isso, fui abusado, não sei o que lá. Sempre quer transferir a culpa. E enquanto houver a transferência de culpa, não há arrependimento genuíno. Nós voltamos para o ponto da introdução. Enquanto não houver enquanto houver essa transferência de culpa, não vai ter arrependimento de verdade. Por isso que a cura vai começar quando você reconhecer: eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu preciso assumir a minha responsabilidade, e eu não vou fugir de Deus, mas eu vou correr para Ele, porque eu sei que Ele é o único que pode me ajudar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui rapidinho, Êxodo 32. Vamos ler o 21. Dá para ler o contexto, vamos do 21 ao 24. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que trouxesse sobre ele tão grande pecado? Só para dar um contexto aqui. O povo está reclamando para Arão porque Moisés subiu para falar com Deus e está demorando. Moisés foi para o monte, gostou da oração, Deus está falando com ele, está envolvido na oração, mas o povo está lá embaixo esperando e não acontece nada. Aí fala: esse Moisés subiu, não vai voltar mais, está demorando, faça um bezerro, faça um Deus para a gente ver. Eles pediram para Arão fazer um Deus que seja visível. Aí Arão, que ele ouviu o povo, ele falou: dá aí os seus pingentes, dá os seus brincos, tudo que é de ouro aí, dá para mim. Vamos fazer, é um Deus visível que vocês querem, vamos fazer. E aí ele pede para o povo: traz, eles trouxeram, fizeram um bezerro de ouro. Só que aí agora, Moisés vai falar com Arão e fala: aí, o que aconteceu? É o que ele está aí aqui no verso 21 dizendo: o que aconteceu? Por que você fez isso? Trouxe um pecado terrível sobre o povo. Aí olha o que Arão vai fazer para se justificar. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Ele está jogando a responsabilidade do povo, não fui eu. Esse povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele está queimando o povo. Está falando aí, estão falando de você. Então, foi o povo, eles são propensos ao mal, estava falando mal de você. Aí no final ele diz: então eles disse: quem tem ouro, tire. E eles o deram para mim, eu lancei no fogo e apareceu o bezerro. Olha o que Arão está falando: eu joguei o ouro no fogo, eu não fiz nada, eu só joguei o ouro no fogo. Aí apareceu o bezerro. Ou seja, eu não fiz nada. A culpa não é minha, a culpa é do povo. E o fogo era tão poderoso que fez um bezerro ali. Ninguém colocou a mão, apareceu o bezerro. A culpa não é minha, a culpa é do povo. Ele quis suavizar um pouquinho para o lado dele. Ele quis tirar o dedo da reta. Não fui eu. Ele está tentando minimizar a sua participação nisso. É isso que a culpa faz. Depois à frente nós vamos ver um homem chamado Saul também. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. 1 Samuel 15, verso 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E mugido de bois que estou escutando? Veja, Saul chega todo crente para ele ouvir a palavra do Senhor. Só que ele está ocultando
uma desobediência que ele fez, que não era para fazer. Ele está tentando ocultar e chega lá todo religioso. Oh, eu vi Deus, eu estou ouvindo a voz, isso é extraordinário. Só que Samuel, o homem de Deus, ele falou: e que eu estou ouvindo boi rugindo, eu estou ouvindo ovelha berrando, tem algo escondido aí. Deus não falou que não era para fazer isso, você fez isso. Ele está tentando esconder o seu erro. Ele está tentando esconder ali o que ele fez, a desobediência dele com o Senhor. Só que ele está dizendo aqui, Samuel fala para ele aqui: você está tentando se justificar, mas eu estou ouvindo barulho. Você está tentando esconder, mas eu estou escutando barulho. Ele está tentando transferir a responsabilidade. Veja no verso 15, capítulo 15, verso 21. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e boi, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Já não foi ele. Só que se você ler o contexto, pode ler 1 Samuel 15, todo completo. O Senhor não queria sacrifício, ele queria obediência. Só que Saul cresceu os olhos nos bois, cresceu os olhos nas ovelhas. Ele pegou para si e depois coloca a culpa no povo. Não foi eu, foi o povo. Ele está transferindo a sua responsabilidade. E esse é o perigo, irmão, quando a gente não assume as nossas falhas, quando a gente não assume o que fizemos e a gente quer transferir. O problema não é só a gente cometer erros, mas é não assumir os nossos erros. Ele aqui está transferindo a culpa. Então, para ficar aqui, finalização. A culpa faz isso. Primeiro, ela produz medo, quer nos levar para longe de Deus. Segundo, ela nos faz ficar com um sentimento de vergonha, expõe a nossa vergonha. E terceiro, ela nos faz tentar procurar um culpado, para aliviar o meu fardo, para aliviar o peso sobre mim. Só que, em contraponto, depois nós vamos ouvir isso, hoje não dá mais tempo, eu já preciso encerrar. A graça, ela vai vir ao encontro. A graça, ela vai vir para fazer exatamente o contrário do que a culpa está fazendo. E isso nós vamos ver nos próximos cultos de ensino. Enquanto a culpa ela apontava o dedo, a graça ela veio para trazer restauração. Permitindo o Senhor Deus, na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Eu vou trazer todos esses textos de novo e vou colocar pontos da graça sobre esses textos. Alguns outros textos que eu tenho aqui para apresentar, nós também vamos assim dizer. Se você pudesse, coloque em pé, eu preciso encerrar, meu horário já foi, já passou demais. Mas eu quero encerrar orando por você. Porque o Senhor Deus, Ele tem ministrado essa palavra nesses dias e não tem sido em vão. Você também não veio aqui essa noite em vão. Sei que talvez você esteja cansado, sei que talvez você trabalhou muito, tem sido uma semana difícil para você, mas você veio aqui nessa noite. E Deus, Ele tem renovo para a sua vida. Aleluia. Deus, Ele quer renovar as suas forças. Eu sei que hoje Deus nos confrontou com algumas culpas que talvez estejam escondidas. Porque tem pessoas que talvez há anos estão carregando um peso que às vezes nem era para estar mais carregando. Está sendo consumido por um sentimento que já não era mais para estar carregando, está levando isso. Às vezes a pessoa sorri por fora, você enxerga o sorriso dela, mas você não sabe o que está acontecendo por dentro dela. Talvez ela está aprisionada por uma culpa, talvez o sentimento de culpa acusa ela todo dia, ela deita para dormir à noite, o sentimento de culpa acusa, ela vai fazer alguma coisa no seu dia, ela é apontada, o sentimento de culpa vem constantemente contra a sua vida, mas eu quero dizer nesta noite, talvez a culpa roubou sua alegria, talvez a culpa roubou sua paz, talvez a culpa te separou da comunhão, talvez a culpa ela tirou a sua liberdade espiritual, ela tirou e roubou o prazer de você estar na presença de Deus, mas Deus hoje te confronta assim como confrontou o homem no Éden, dizendo: você vai continuar se escondendo, você vai
continuar se afastando da minha presença, ou você vai se posicionar, ou você vai voltar a mim, ou você vai chegar aos meus pés, você vai se esconder com uma falsa aparência, você vai se esconder atrás de religiosidade, você vai se esconder no seu silêncio, vai procurar um porãozinho para se esconder, vai viver uma fé fingida, ou você vai chegar até a minha presença? Aleluia! Aonde você está? É um confronto do Éden que o Senhor Deus também quer te confrontar nessa noite. Ele está te chamando para você parar de se esconder, parar de fugir. Ele quer quebrar, Ele quer destruir esse jugo da culpa. Essa culpa que está te destruindo é uma culpa destrutiva na sua vida, mas Ele quer quebrar isso essa noite em nome de Jesus. Essa culpa que te paralisa, esse sentimento que te acusa todo dia, continuamente, constantemente, essa culpa que faz você acreditar, não vou ser mais restaurado, acabou para mim, já era, não tem mais jeito. O diabo quer transformar essa culpa em condenação. Todo dia ele te aponta, todo dia ele te acusa, e você vai alimentando isso. Mas hoje o Senhor quer acabar com isso. Você não veio aqui em vão. O Senhor te alcança nessa noite com essa palavra. Para de fugir. Eu vou cobrir essa nudez, eu vou cobrir essa vergonha, eu vou te trazer para perto de novo. A minha graça te alcança. Você vai ser transformado, você vai ser transformada. Há um tempo de Deus para você. Aleluia! Se arrepende, lembra de onde caiu e se arrepende. Sei que a palavra não é muito difícil, não é muito fácil de engolir, é difícil de engolir, mas lembra de onde você caiu e se arrepende. O Senhor não vai com juízo com você, Ele vai usar de graça, Ele vai te trazer para perto de novo. Lembra o que aconteceu. Hoje o Senhor está trazendo pessoas de volta para o lugar da sua presença. Está falando, não era para ter fugido, não era para ter se ausentado, mas a minha graça te encontra essa noite. Eu vou te trazer de volta a minha presença. Você estava escondido emocionalmente, mas eu vou te trazer de volta a minha presença. Você estava espiritualmente fraca, você estava espiritualmente afastado, as suas feridas fez com que você caminhasse para longe, mas hoje eu te trago de volta a minha presença. Você vai sair daqui restaurada, você vai sair daqui restaurado, porque a graça do Senhor te encontra essa noite. Aleluia! Eu vou orar por você. Senhor, eu ministrei a tua palavra, Pai, e o Senhor conhece cada mente, cada coração, cada pessoa que aqui está. O Senhor sabe o que passa por dentro, porque eu conheço por fora, eu vejo por fora, eu enxergo por fora, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor entra onde eu não posso entrar, o Senhor entra aonde o psicólogo não consegue entrar. O Senhor sabe a mente, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o sentimento que acusa todo dia. O Senhor conhece quem é esse que todo dia se apresenta diante de ti para nos acusar, mas a tua palavra diz que nós temos um advogado, e eu clamo nessa noite: meu advogado, venha me justificar, meu advogado, venha me ajudar, meu advogado, venha anular esse peso, esse fardo, essa culpa, esse constrangimento, essa vergonha. Só o Senhor pode fazer isso. Meu advogado, nós clamamos por ti, que toda acusação caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que todo sentimento de culpa dê espaço à graça essa noite, em nome de Jesus. Que todo fardo pesado, hoje você veio até Jesus, e eu declaro nesta noite que o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, e você sai daqui com leveza essa noite. Você não sai daqui tomado pelo sentimento de culpa, mas sai daqui leve, porque o jugo do Senhor e o fardo dele é suave. Aleluia! Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Abençoa a vida da minha irmã, abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Guarde eles, ó Pai.
livra do tentador, livra do acusador, livra, Senhor, de todo o mal. Nos leva em paz ao nosso lar agora, nos faz ter uma noite de bênção, desfrutando da tua graça, dia após dia, em nome de Jesus. Renova as forças da minha irmã, Pai, renova as forças do meu irmão, Senhor. Eu sei que participaram desse culto, mas ainda carrega um peso, ainda, Senhor, há um sentimento dentro, ainda há um cansaço físico, Senhor, mas eu quero orar para que nesta noite o Senhor restaure as forças, que saia daqui diferente, em nome de Jesus. Não é mais sono que precisa, não é mais tempo de descanso que precisa, mas é a tua paz, é a tua mão forte e poderosa sobre nós. Restaura as forças hoje, Senhor, do meu irmão. Restaura o ânimo dessa mulher, Senhor. Restaura o ânimo desse homem, Senhor. Restaura o coração desse líder. Restaura o coração desse obreiro. Restaura, Senhor, esta mulher hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Renova as forças. Renova as forças, Senhor. Que todos nós venhamos ter uma noite de paz, Senhor. Que o Senhor assim nos permita uma noite de descanso, sono reparador, deitarmos, Senhor, em nosso leito e assim descansarmos de verdade. Eu declaro toda perturbação noturna ser repreendida agora em nome de Jesus. Toda perturbação noturna eu repreendo em nome de Jesus. Toda preocupação referente ao seu amanhã, eu repreendo em nome de Jesus. Declaro a paz que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração. O teu Deus é provedor, Ele cuida de tudo. Descansa nisso. Obrigado, Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e presença do Espírito Santo habite em sua vida todos os dias. Se você crê, recebe, diz amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e dê um abraço nele.